Olá, boa noite a todos que já estão online. Prazer grande estar de volta depois de uma semana aí de recesso, né? Pois é, mais uma live, bate-papo, saúde, monólogo com você. Saúde com você. Eduardo Leite, de Feira de Santana, Bahia, Brasil, para o mundo globalizado, censurado, comandado pelos eternos colonizadores que agora, com a modernidade, a alta tecnologia, a nanotecnologia, né, estão a voltar explicitamente à colonização, que nunca deixaram de ser. Essa que é a realidade. Eu escrevi um capítulo recente no meu livro, A Pandemia da Estupidez, onde eu falo sobre isso. Mas o assunto não é esse. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito, muito, muito de falar. Porque o que eu aprendi nesses meus 46 anos como médico, não só na faculdade, mas nas leituras, na minha experiência que a gente vai adquirindo com o tempo, mas principalmente com os pacientes, que na realidade nos ensinam muito. É só a gente prestar atenção no que eles falam, como se comportam, como respondem às nossas orientações, a gente vai aprender muito com eles. A vida é um eterno ensinamento. Então, vamos começar pelo conceito de saúde. Tema, né? Repetindo, a saúde a seu alcance. Então, nós vamos dizer, eu pelo menos falo a minha definição sobre saúde. A saúde é a resultante de um equilíbrio químico junto com as nossas emoções, vivências, traumas. Porque esse conjunto de trilhões e trilhões de células e trilhões de bactérias e vírus, enfim, dependem desse equilíbrio. E esse equilíbrio vai depender muito. A gente não sabe dizer em que proporção. A parte emocional existencial. Como nós respondemos a 3 questões importantíssimas. Quem somos, o que queremos e por quê. Fugir, ou enfrentar, ou entender, ou administrar os rótulos que a sociedade advoga tanto. Beleza, poder, tudo isso tem muito a ver com a nossa saúde. A saúde, já dizia Claude Bernard, um dos maiores gênios da medicina, que é a resultante do equilíbrio homeostático. Esse equilíbrio químico, hormonal, enzimático, enfim, com essa parte emocional. Porque a doença não é que seja o contrário, mas a doença é a resultante dessa desarmonia psicobiológica. Esses 2 sistemas têm que estar em sintonia. É claro que a alimentação é muito importante. Mas o mais importante é justamente o equilíbrio emocional, existencial. Muita coisa depende da gente, mas muita coisa não depende da gente. Porque esse equilíbrio, essa harmonia, ela começa a se formar no período intrauterino. A gestação é muito importante para o desenvolvimento psicológico desse novo ser, cujo primeiro trauma é justamente o parto, seja um parto cesáreo ou até um parto normal.
A gestação, todas as suas 38 semanas, ou mais, ou menos, são extremamente importantes. Essa nova vida veio ao mundo programada, desejada. A sua mãe teve uma gestação tranquila, foi amada, respeitada, bem alimentada, sem traumas. Hoje nós temos uma geração um pouco diferente. Eu falo em relação dos anos 60 para cá, quando a mãe, a mulher, passou a sair dos afazeres domésticos para defender o pão de cada dia, a trabalhar. Então, você imagine uma grande executiva ou uma simples faxineira, gestante no 7º, 8º mês, trabalhando arduamente e por aí vai, se preocupando, se esforçando. Então, tudo isso tem a ver. Então, nós vivemos uma sociedade muito consumista, as coisas cada vez mais caras, o homem só para manter o lar fica difícil e a companheira tem que trabalhar e por aí vai. Então, eu faço sempre uma comparação com um dos grandes problemas em relação à saúde, do modo geral. Aquela que depende da gente e aquela que depende da sociedade, do modo geral. O ser humano vive sem ter ideia de como ele funciona. É por isso que nós advogamos que saúde devia ser parte, informações sobre saúde devia fazer parte do currículo escolar primário, ginasial, básico, né? E secundário e universitário. As pessoas deviam saber como funcionam, porque aí é o primeiro grande passo para se ter uma saúde adequada. E não ficar só nessa de Novembro Azul, os homens procurarem os urologistas para fazer exame de próstata, etc. e tal. As mulheres, Outubro Rosa, para ver se está com câncer de mama. Setembro Amarelo, parece, né? Para prevenção de suicídio. Eu acho tudo isso bobagem. Não funciona. Talvez para aumentar as consultas de quem faz as especialidades que mais fazem uso dessas chamadas. E a quem interessa realmente, de fato, essas chamadas? Porque o mais importante é explicar ao indivíduo, desde pequeno, como ele funciona e quais são as suas potencialidades. Se compra um celular, um computador, uma geladeira, vem lá o manual de instrução de como é que funciona, o aterramento elétrico, no caso da geladeira, etc. e tal, como deve ser feito, os cuidados necessários. Pronto, um carro. Você pega o manual do carro, está lá, trocar o óleo, de quanto em quanto tempo, não sei o quê, isso e aquilo, a correia para trocar, o amortecedor e por aí vai. Se seguir aquelas normas, o carro tem mais durabilidade, etc. e tal, diminui as despesas e por aí vai. O ser humano, muito, muito mais complexo do que um automóvel. Muito mais complexo. A máquina humana é fantástica. A sua complexidade é por muitas ainda desconhecidas da própria ciência. E ela é muito fantástica. Mas não. Já estão, inclusive, excluindo até a figura do médico. Vocês estão vendo aí o exemplo dessa pandemia. O médico foi excluído, vai para fora. Não procura médico. Vai para casa. Se tu piorar, vai para o hospital. É lá que só existe médico, no hospital. Aí já começamos a ver uma questão interessante.
Qual é a finalidade principal do médico? A finalidade principal do médico é evitar que os pacientes, desde os neonatais, os recém-nascidos, as crianças, os adolescentes e daí em diante tenham saúde. Sim. E o que é que o médico tem que fazer? Explicar de como ter saúde, de como ser saudável. E aí começa um capítulo da medicina que praticamente parece que não existe, que é a medicina preventiva, que é a medicina... E medicina preventiva não é, em outubro, rosa, fazer mamografia, nem novembro, azul, fazer exame de próstata. Não. Prevenção é explicar de como não adoecer. Porque essas propagandas é para descobrir se você tem. Nós temos que fazer o que você não vem a ter. Então, o médico é aquele profissional que estuda bastante, e deve estudar bastante, e ficar atento, para evitar que o seu paciente não vá ao hospital. O que é que fizeram com essa pandemia, que eu chamo pandemia da estupidez? Vai para casa. Não tem tratamento. E outro detalhe, o tratamento só existe quando ele é medicamentoso, através de comprimidos, xarope, emulsões, injeções, cirurgia. Só existe a alopatia. Os outros segmentos da sociedade, os outros segmentos, melhor dizendo, os outros segmentos da área de saúde deixaram de existir. Não tem acupuntura, não tem psicanálise, não tem homeopatia, reiki, acupuntura, já disse? Se não disse, repetir. Pois não. Então, os remédios só existem sob forma de comprimido fabricado pelas Big Pharmas. Não existe chás, não existe coluntórios orais, esses antissépticos para fazer gargarejo. Eu diria, sem sombra de dúvida, não tenho nenhum trabalho científico que venha provar isso, porque também parece que só funciona isso, esquecendo-se de que mais de 85% dos medicamentos que são usados por todos nós médicos, cardiologistas ou não, eu não sou cardiologista, não tem comprovação científica. Do jeito que exigiram para aquelas outras duas drogas, que a gente não pode falar o nome aqui, porque senão os idiotas dos sensores dessas plataformas bloqueiam, fazem cair, usam algoritmo para que a gente não seja visto, etc e tal. Um chá quente. Procura saber do vírus se ele gosta de chá quente. Então, nada foi feito. Só existe o que as Big Pharmas falam, só existe o que o prefeito fala, o que o governador fala, o que o presidente da República fala, o rei, a rainha ou o primeiro-ministro. Ou a Organização Mundial de Saúde, ou a Sociedade Brasileira de Infectologia. Meu Deus do céu, que canoa furada! Essa turma toda, com raríssima exceção, com conflitos de interesse financeiro. Eu não estou fugindo do assunto. O assunto é esse. Porque o que eu quero falar é que a saúde começa com informação. Informação. Uma sociedade bem informada a respeito de saúde poderá se tornar mais saudável se condições tiver. Porque você não adianta você passar uma informação para 50% da sociedade brasileira que fica na linha da subnutrição, porque vai faltar um elemento importante
para se obter saúde, que é alimentação. Aí entra o outro problema. Que tipo de alimentação? E tudo isso tem que ser explicado. A origem dos alimentos, o uso de agrotóxicos e por aí vai. E a certeza absoluta se temos algum problema com alimentos transgênicos e por aí vai. Porque eu nunca vi tanta gente com intolerância a glúten e a lactose. O que é que está acontecendo? Qual é a origem disso? Pode ser até uma plantação de uma idiotização que a gente está vendo, que as pessoas acabam se idiotizando pelo mercado, que impõe muitas normas e muitas informações questionáveis. Então, recapitulando, saúde começa no período gestacional. A primeira infância é muito importante. Criança tem que brincar. A escola hoje, com tantas matérias que se esquece no ano seguinte, não brincam. E agora estão brincando isoladas no videogame, assimilando violência, sexualidade precoce, inconveniente, talvez prejudicial. E aí vai uma série de outras porcarias que nós não vamos perder tempo com isso, porque daqui a pouco a gente chega aos 20 minutos. Faltam 4. Então, informação importantíssima. E na informação, no que diz respeito à prevenção, o conhecimento das suas potencialidades. Aí entra a importância do indivíduo saber quais são os elementos do processo de cura. O processo de cura, ele é multifatorial. Primeiro lugar, o mais importante não é o remédio. Ponham isso na cabeça. O mais importante não é o remédio. O mais importante é a informação. Quando a doença chega, não foi evitada, quem tem que passar essa informação é o médico e não o hospital. O hospital é consequência de uma desinformação na origem do nascimento, na evolução do indivíduo e na oportunidade de ter um médico que lhe explique sobre suas potencialidades e como evitar a doença. Porque o processo de cura depende da informação por parte do médico para o seu paciente, da assimilação dessa informação pelo paciente, para que ele desenvolva o seu potencial de cura. E nós todos nós temos potencial de cura. E uma das coisas que compromete o potencial de cura é o medo, a desinformação, a ignorância, a estupidez. Misturaram ideologia com medicina, pelo amor de Deus. Hoje eu soube de uma filha de uma paciente a respeito das minhas orientações, que eu tinha compromissos ideológicos. Pelo amor de Deus, onde foi que viu isso? Qual o compromisso ideológico que eu tenho? Como médico, eu só tenho um compromisso, a melhoria dos meus pacientes. Então, tudo isso é muito importante. A informação, a prevenção e a descoberta das suas potencialidades pelo próprio paciente. O acolher é um dos elementos mais importantes do processo de cura. E os imbecis, propositadamente, tiraram o médico da história nessa pandemia. Não tem médico. Vai para casa. Se tu piorar, passa mal, tiver com falta de ar, tu vai para o hospital. Isso é um absurdo. É uma das coisas mais estúpidas e criminosas que eu já vi em nome da medicina e, pior, dita por médicos, dita por sociedades como a Sociedade Brasileira de Infectologia, Cardiologia e um bocado de bandalheiras dessas que digo, sem sombra de dúvida e sem medo, que tem conflitos de interesses financeiros. Então, para finalizar,
Acredite em você. Escolha o seu médico. Passe a ter um médico de sua confiança. Não precisa desse negócio de especialidade. O médico é que vai dizer se você precisa disso ou daquele especialista. Procure se alimentar bem. Ouçam músicas. Não tenham medo. Sejam felizes. Estudem sobre as potencialidades que vocês possuem. Meditem. Sejam felizes. Tomem sol. Líquidos. Suco de frutas. Sopas. Legumes. Mastigue bem os alimentos. E tenham certeza que todos vocês, todos nós, temos dentro da gente um grande doutor ou uma grande doutora e os melhores produtos para todo tipo de mal, todo tipo de doença, todo tipo de bactéria, todo tipo de vírus. A desarmonização existencial, hormonal, bioquímica, é que faz o terreno para os vírus, as bactérias, os fungos e os outros agentes patológicos vencerem o nosso sistema imunológico. E não é só com vacinas que nós vamos chegar a ter a saúde ideal, principalmente quando forem experimentais, como os atuais. Fique com Deus, tudo de bom. Amanhã, quarta-feira, dia 11. Aqui estaremos. Um forte abraço, fique com Deus, tudo de bom.